Boa noite a todos. Hoje é 1º de junho de 2020 e estamos aqui para mais um estudo do Evangelho, onde trataremos das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um conjunto de virtudes que Jesus resume de todo o seu percurso quando esteve pregando em todos os lugares e em todos os povos que ele pregou na época. Então ele faz um resumo nesse Sermão do Monte, trazendo à tona as virtudes e as organiza em forma crescente, digamos assim, de uma organização moral. Então, na primeira bem-aventurança, nós encontramos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tirando um texto, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para ser destes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por uma razão muito natural: a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, já fica claro que pobres de espíritos, na verdade, são pessoas que não têm a humildade no íntimo do seu ser. Falta a humildade. E o contrário da humildade é o quê? É o orgulho. Então são pessoas orgulhosas, que não conseguem ainda cultivar esse sentimento e praticá-lo dentre o seu meio, e exercer isso de uma forma natural, e com isso ele dificulta o acesso ao quê? Às outras virtudes. Pois na verdade a humildade ela é como se fosse a porta que dá acesso às outras virtudes. Porque a pessoa que não é humilde, ela tem dificuldade em aprender, ela é rígida. Quando a pessoa é orgulhosa, ela se mascara em todos os sentidos. Então ela sente a necessidade de ser melhor em tudo. Sem a humildade não se desenvolve virtudes. Quando busca virtudes, quando você consegue alguma virtude, sem ter a humildade, ela se torna um elemento a mais no seu orgulho. Então, a humildade, ela caracteriza em pessoas ignorantes. Ignorantes não digamos da questão técnica, científica, mas ignorantes de um princípio moral, que seria o princípio de onde ela vem, para onde ela vai. E se preocupa, a característica mais presente nessas pessoas é a preocupação com o presente. Ela não consegue enxergar nada além do presente. Então, se ela não acredita que existe, que a nossa vida, ela é a vida nossa real, não é aqui, que aqui é um momento, é uma passagem, que nós vamos retornar para a nossa verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual, que a vida é só essa presente, então ela não vê motivos para se transformar. E ela não abre oportunidades para o aprendizado devido ao seu orgulho, permanecendo por muito e muito tempo nesse ciclo vicioso de uma busca incessante para ser melhor que todo mundo, uma busca que causa um mal muito grande a essa pessoa, muito grande a esse ser, porque é doloroso você ter que se mascarar e ter que ser melhor que todo mundo, ter que se achar que precisa ser melhor que todo mundo sempre. Então você imagina uma pessoa dessa no ambiente de trabalho, que ela não se sujeita nem a pedir ajuda,
ela chega no ambiente já tendo que ter uma postura, tendo que se fazer, tendo que mascarar esse comportamento, essa postura para se sentir e representar esse papel que ela acredita constantemente, 24 horas por dia. Então é na empresa que ela trabalha, é no seu lar, é no seu ambiente religioso ou de amigos, é no clube que frequenta, é na escola. Então todos os lugares ela sente a necessidade de ser melhor que todo mundo. Então ela vive extremamente em constante rigidez, né? O autoconceito de si próprio, ela cria um autoconceito de si e cria uma superioridade em relação ao outro. E aí essa superioridade atrapalha inclusive que ela tenha acesso às coisas divinas, porque ela não acredita em nada que seja superior à posição dela, às coisas que ela almeja, às coisas materiais. Então essa, como a gente disse anteriormente, essa ignorância das suas origens, né, a ignorância do conhecimento espiritual, faz com que ela permaneça muito tempo nesse ciclo vicioso. A pessoa que tem um conhecimento espírita ou de alguma vertente similar, que acredita que nós não somos daqui, que nós estamos hoje aqui para um aprendizado, a Terra na verdade é uma escola, todos os elementos e todas as pessoas que são colocadas na nossa vida têm essa função, como nós temos a função na vida de outras pessoas também, de contribuir e auxiliar para que caminhemos em direção a essa evolução e agregando cada dia mais virtudes após virtudes para alcançarmos essa perfeição que Jesus nos disse que um dia alcançaremos. Outra característica da pessoa que é orgulhosa, né, que não é humilde, é o melindre. São pessoas extremamente melindrosas, elas não aceitam uma opinião diferente, uma ideia diferente. Qualquer coisa que você fala para ela já é motivo para ela se irritar, deixar de falar com você. Se você insistir com aquilo, ela abandona o grupo que ela está, seja grupo de amigos, seja grupo familiar, ela se afasta de qualquer pessoa que tente expor para ela uma ideia diferente. Então ela se fecha naquele ambiente do eu próprio, né? E tem como a única verdade essa, e não se abre para um aprendizado. Então ela leva muito tempo, como dissemos anteriormente, para que ela se renove, porque o próprio enrijecimento dela, espiritual, não permite que ela venha a aprender e ser mais maleável e absorver um outro aprendizado. Não aceita que erra, não aceita estar errado. Então nós podemos imaginar o que é uma pessoa que não aceita errar. Todos nós erramos diariamente, temos que pedir desculpa, temos que se colocar à disposição para corrigir aquilo, para tentar fazer de novo, para fazer melhor, porque somos suscetíveis a erros. Aí você imagina uma pessoa que não aceita errar, que acha que não erra. Então a gente vê o quanto uma pessoa dessa ela sofre, vive extremamente irritada, né, na maioria das vezes, e tem um comportamento hostil por causa dessa questão de ela não aceitar o erro, né? Então ela não aceita o erro dos outros, não aceita o erro dela, então ela fica sempre numa situação muito comprometedora, né? E também nós percebemos o seguinte, a questão da humildade, né, não pode ser confundida com pobreza, né, desleixo. Tem muitas pessoas que às vezes acham que o fato de andar mal arrumada, despenteada, de chinelo sujo, de qualquer jeito, é uma questão de humildade. Humildade, na verdade, não é assim que você conquista. Antes fosse tão simples assim. A humildade, ela é um sentimento que precisa de muito esforço para ser trabalhado. Somos criaturas milenares que estamos aqui, herdeiros de nós mesmos, com heranças de várias e várias reencarnações, e precisamos trabalhar toda essa
essa herança, toda essa história nossa, em que nós fomos, vidas após vidas, adquirindo vícios, imperfeições, né? Lembrando que hoje nós estamos na melhor reencarnação nossa. E olha que quando olhamos para nós, vemos tantas imperfeições, então nós podemos imaginar como que nós éramos há 2, 3 encarnações passadas. Então, se nessa a gente consegue identificar já tantas imperfeições, nós fazemos uma ideia de como nós não éramos, né, algum tempo atrás. E essa herança, esses costumes ainda habitam em nosso ser. Então, o trabalho que dá para a gente trabalhar isso, né? E amolecendo, e desfazendo, nos propondo a nos autoconhecermos, né? Que é fundamental. A gente não consegue mudar algo que a gente não conhece e algo que a gente não identifica que precisa ser mudado. Primeiro passo, a gente tem que aceitar essa imperfeição para poder começar a trabalhá-la, né? Senão a gente sequer começa a desenvolver qualquer tipo de trabalho, né? E também nós percebemos o seguinte, em relação a tudo que nós dissemos sobre a questão do orgulho, o problema não é você trabalhar, o problema não é você ser extremamente estudioso para ser melhor que os outros, não é essa a situação. O problema é quando você só quer isso, né? O probleminha dessa sílaba só. Então, se você só pensa dessa forma, esse é o problema. Nós somos seres espirituais, mas vivemos na Terra. Então a gente precisa ainda das coisas da Terra. Nós precisamos morar, nós precisamos se locomover, nós precisamos vestir, precisamos se alimentar, precisamos trabalhar. Então, todas essas coisas, essas questões são extremamente úteis. O problema é como lidamos com toda essa organização, né? Nós não podemos deixar esses bens materiais, essas coisas ligadas à matéria, nos possuirmos. Então nós é que temos que estar na rédea, né? Nós é que temos que organizar as prioridades da nossa vida. O orgulho é uma característica de quem não se conhece. Como diz aquela frase de um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O orgulho é uma característica de pessoas que não se conhecem, porque elas jamais admitiriam alguém falar para ela que ela não se conhece, né? Falar para ela, apontar algum das suas diferenças em relação ao comportamento dela com as pessoas. Ela jamais aceitaria. Então, essa frase, né, desse sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, é um norteador para que possamos, ao longo da nossa existência, ir identificando essas mazelas e ir trabalhando. Então, por que Jesus colocou na base do seu ensinamento essa virtude, né, de bem-aventurados os pobres de espírito? Então ele diz o que? Bem-aventurados os humildes. Por que a humildade? Porque sem a humildade a gente não conseguiria jamais trabalhar qualquer uma das outras. Em segundo, nós temos bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, o que se entende por chorar? Por chorar, né, nós entendemos alguém que está em sofrimento, né? Então, como pode ser feliz alguém que chora, alguém que sofre? Quando você é humilde, quando você tem essa virtude da humildade, como nós dissemos, que é a base dessa escada que nós pretendemos, né, alcançar, subi-la, quando você tem na base a humildade, você consegue sofrer com resignação. Costuma-se dizer que espírita gosta de sofrer. Não, espírita não gosta de sofrer. Espírita sofre com gosto. Por quê? Ele sofre buscando a causa e buscando a resignação. Aceitar aquilo como um aprendizado, aceitar aquilo como uma forma de tirar algo que pode lhe proporcionar um ganho. Um ganho do quê? Um ganho de aprendizado e elevação moral. Porque quando nós não aceitamos a dor e o sofrimento, nós vemos a dor e o sofrimento com rebeldia, automaticamente a gente se coloca Deus numa posição de injusto.
Porque muitas pessoas, quando estão passando pelo sofrimento, o que nós mais ouvimos a pessoa dizer? Poxa, mas por que eu? Como eu? Né? O que eu fiz? Então, nós paramos para pensar hoje, né? Em relação a câncer. Quantas pessoas hoje sofrem de câncer? Né? No Brasil, no mundo, na cidade que nós moramos. Então, por exemplo, quando nós tivermos um diagnóstico de câncer, se o sentimento que habitar o nosso coração é de revolta, por que eu? Poxa, eu não merecia isso. O que nós estamos querendo dizer? Pô, tem tanta gente para ter câncer e justamente eu vou ter câncer. Por que não fulano? Por que não ciclano? Né? Então olha o sentimento que vai estar por trás dessa fala nossa. Né? Por que não o meu irmão? Por que eu? Então, nós não podemos ter a postura de vítimas perante o sofrimento. Por isso que nós devemos nos preparar, estudarmos, né? E trabalhar incessantemente a implantação dessas virtudes no nosso coração. Para que quando o sofrimento bata na nossa porta, quando nós tivermos que dar um testemunho do aprendizado que nós estamos fazendo do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, nós passamos pelo sofrimento com resignação. Como disse Simão Pedro, não gostando de sofrer, mas sofrendo com gosto, né? Tirando daquele sofrimento um aprendizado, certo? E eu não consigo fazer isso se antes disso eu não tiver humildade. Depois, em seguida, vemos bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mansos e pacíficos. Pacífico é quem tem a paz. Então, como que eu tenho a paz se eu não sou humilde e se eu não sou resignado perante o sofrimento? Então, eu tenho a paz, mas para mim ter a paz, eu preciso estar bem com todos esses ambientes, com todas essas circunstâncias. Eu preciso estar bem com Deus, estar bem comigo mesmo, estar bem com meus familiares, estar bem no meu ambiente de trabalho, estar bem nos meus ambientes de amigos. Eu não consigo ter a paz se eu estiver em conflito, se eu estiver tentando me impor a minha condição, se eu não for flexível para aprender o que eu não sei, se eu não for flexível para aceitar as ideias dos outros, né? Se eu não for flexível para buscar no sofrimento que bate à minha porta um motivo, se não é hoje, é numa vida passada, algo que eu cometi, e na maioria das vezes nós fazemos uma reflexão e conseguimos entender, até mesmo na vida de hoje, ainda a fagulha daquela imperfeição que habita o nosso coração, que gerou ao longo de anos essa dor que vem hoje bater na nossa porta. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Quem busca justiça sem as outras virtudes, né? Quais as outras virtudes? A humildade, a resignação perante o sofrimento, a mansitude. Quem busca justiça sem as virtudes anteriores a essa, na maioria das vezes busca vingança e punição, porque você não tem base o suficiente, você não desenvolveu virtudes para falar em justiça. Nós somos criaturas extremamente falhas ainda. Nós não podemos ainda considerar criaturas capazes de ser justas. Então, se nós buscarmos as virtudes buscarmos a justiça, sem as virtudes anteriores, o que nós vamos encontrar e o que nós vamos provocar, com certeza vai ser a vingança, né? Justiça, ela não se faz, justiça ela se constrói ao longo dos anos, né? Com elementos sólidos e capazes de trazer a justiça quando é algo para todos, não é uma justiça só minha. A justiça não é algo único e individual, a justiça ela é compartilhada, ela é comum a todos os seres. Então hoje, para a gente falar em justiça, a justiça é só de Deus, né? Os seres humanos não somos capazes ainda de falar em justiça, né?
Então é um cuidado que nós devemos ter, lembrando a ordem desses fatores, a ordem dessas virtudes. Em seguida, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia, ela é o quê? A compaixão. Compaixão é eu me colocar, é eu conseguir me compadecer com o sofrimento do outro. E eu consigo fazer isso sem ter humildade? Né? Sem ter resignação? Sem ter uma noção de justiça? Sem ser pacífico? Sem ser manso? Não consigo. Então, para mim poder ser misericordioso, que envolve vários outros desdobramentos, o perdão está dentro da misericórdia, porque eu vejo uma outra pessoa sofrer porque me fez um mal e eu consigo perdoar ela e me liberto dessa situação. Nós vemos um exemplo na parábola do bom samaritano, que passou o levita, passou a outra autoridade, e quando veio o samaritano, ele foi movido de íntima compaixão. O que é essa íntima compaixão? É sentir a dor que o outro estava sentindo. É ter esse cuidado e esse zelo por um seu irmão. É olhar para ele e ver ele como um irmão seu, filho do mesmo pai, e se colocando na situação dele, de como você gostaria que fizessem com você. Você se manifesta nessa compaixão, amparando e consolando aquele que sofre. E a misericórdia também, ela não tem como você ser misericordioso se você não cultivar os outros sentimentos, as outras virtudes. Se você não conseguir, no íntimo do seu ser, cultivar as outras virtudes. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Dóceis como pombos, ou simples como pombas, prudentes como serpentes. Isso é uma frase que Jesus disse também aos seus apóstolos. E ele diz essa frase, mas nós não devemos entender como dóceis e simples como pombos, no sentido de ingênuo. Não é isso. Porque se nós fôssemos só dóceis, só simples, nós acabaríamos sendo ingênuos. E se nós fôssemos somente prudentes demais, nós seríamos vingativos. Se nós fôssemos prudentes como as serpentes, nós seríamos vingativos. Então ele faz esse contraponto. Simples e dóceis como pombos, mas prudentes como serpentes. Para que você tenha esse equilíbrio de sentimento nessa pureza do coração. A pureza de coração é o conjunto de todas essas virtudes. Então, quando cultivarmos todas essas virtudes que falamos, você consegue alcançar essa pureza no coração. A pureza no coração é o conjunto de todas essas virtudes que acabamos de falar. Na prece de Caritas, no último estrofe da prece de Caritas, nós conseguimos ter uma noção dessa fala de Jesus de puros de coração. Por que ele diz que os puros de coração verão a Deus? Porque Deus está onde? Está em todos os lugares. Mas nós conseguimos ver? Todos os lugares, inclusive todas as pessoas. Então nós conseguimos ver hoje Deus? Não, ainda não. Mas quando nós conseguimos olhar para o outro e ver nele Deus, nós conseguimos ver a Deus. Então é esse sentido a frase que Jesus colocou. Então na última estrofe da prece de Caritas, a gente vê o seguinte, o último verso, Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então, ela diz o quê?
para que nosso corpo seja um espelho para refletir a imagem de quem? De Deus. Então, quando eu olhar para o meu irmão, o que eu vou estar olhando no espelho dele? Deus. Então, por isso que ele fala: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem de Deus. Então, quando eu olhar para o meu irmão, eu vou ver a imagem de Deus. Lembre da passagem que Jesus diz: quando vocês derem alimento a uma pessoa que estiver com fome, é a mim que vocês vão estar dando. Quando vocês vestirem alguém que estiver desagasalhado, é a mim que vocês vão estar vestindo. Quando você visitar alguém que estiver enfermo, é a mim que você vai estar visitando. Quando você for assistir alguém que está num presídio, é a mim que você vai estar assistindo. Então, Jesus já fala nesse sentido, de refletirmos a imagem santíssima, que cabe a cada um de nós trabalhar essas virtudes para podermos um dia termos esse reflexo de Deus em nossa imagem. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, pluralidade das existências, justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. Então, Deus, Ele nos quer muito, mas muito prático e um bom aprendiz das virtudes. Ele é o nosso maior torcedor, porque nós somos uma partícula de Deus, nós somos parte dele. Então, Ele é o primeiro a vibrar com a nossa melhora, a nossa busca por esse sentimento. Deus é a inteligência suprema. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta, quando se pergunta que é Deus, vem: Deus, inteligência suprema, acima de todas as coisas. Então ela é suprema por quê? Porque ela está acima de alguma coisa, né? Se não tivesse, a inteligência de Deus não tivesse acima de nada, então seria a inteligência única, não suprema, né? Então, quais inteligências estão abaixo da inteligência de Deus? A nossa. Então, qual que é o nosso objetivo? Possuir uma inteligência divina e com a capacidade de se aperfeiçoar constantemente. Então, por isso que devemos buscar incessantemente o aprendizado dos ensinamentos do Cristo, para que possamos ser essa inteligência divina, porque já somos uma fagulha de Deus. Precisamos, na verdade, como fomos criados puros e ignorantes, fazer esse aperfeiçoamento do nosso ser hoje. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é o quê? Que leva a paz. Porque eles serão chamados de filho de Deus. Pacificador. Hoje, se nós falarmos do pacificador que teve na Terra, o pacificador hoje que levava a paz, quem era? Jesus, nosso modelo e guia. E como que eu vou conseguir ser pacificador se eu não for pacífico? Primeiro eu tenho que ter a paz. Como que eu vou levar algo que eu não tenho? Então eu preciso ter a paz para depois levar a paz, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para ser perseguido em nome do Cristo, tem que ser muito bom, né? Se você não tiver todas essas virtudes, você, bem provável, jamais será perseguido em nome do Cristo, né? Conta-se que um dia chegou uma senhora para o Chico e disse: Chico, eu fiquei sabendo que eu vivi no século I e nessa época eu fui uma cristã perseguida e eu fui levado ao circo e fui devorada por 2 leões. Você acredita? E Chico disse: acredito, claro, minha irmã. E ela perguntou: você com certeza deve saber quem você foi também nessa época, outra reencarnação. Você se lembra quem você foi, Chico? E aí o Chico falou: olha, certeza eu não tenho não, mas eu tenho quase certeza que eu fui uma pulga, um desses leões que te devorou.
Então é como se ele dissesse para essa irmã: minha irmã, calma, vamos com calma, que para ser perseguido, para ter alguém correndo atrás de você em nome do Cristo, você tem que ser muito boa, você tem que aprender muito e tem que praticar todas essas virtudes ensinadas por ele. Então, meus irmãos, ficamos aqui com mais essa reflexão e esse estudo de hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos e com uma prece de encerramento, pedimos a Jesus que nos abençoe, abençoe a todos os lares, todas as famílias, todos os seres, agradecendo aos nossos guias espirituais que nos auxiliam, nos acompanham e nos assistem, companheiros fiéis que sempre estão aos nossos lados. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja.